E aí pessoal, beleza? Meu nome é Willon e se você tá afim de aprender modelagem para impressão 3D ou precisa aprender modelagem para impressão 3D, você tá no lugar certo. Antes de iniciar esse vídeo aqui, eu quero pedir que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like porque é muito importante para que a gente alcance mais pessoas assim, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pessoal, então é o seguinte, como sempre aqui no canal eu sempre trago conteúdos relevantes para que vocês apliquem aí no desenvolvimento dos seus próprios projetos e hoje não vai ser diferente, beleza? Qual que é o intuito aqui? Eu tô com essa peça e um dos alunos entrou em contato comigo, o Jonatas, inclusive aí eu tô mandando um abraço para ele acabou de falar comigo e eu decidi gravar esse vídeo aqui porque pode ajudar mais pessoas também. Qual que é o intuito aqui, turma? A gente tem um disco e abaixo desse disco aqui nessa face de baixo, eu tenho uma certa inclinação, tá? E como é que eu fiz esse disco aqui, ó? Eu utilizei lá um sketch em 2D, fiz a revolução a partir desse sketch, olha só. Selecionei aqui esse sketch fechado, selecionei o meu eixo de rotação, esse daqui, certo? E com isso eu fiz esse elemento. Depois disso, criei esse sketch aqui nessa parte de baixo, olha só, utilizando lá a minha origem, o meu plano de origem, que é esse daqui, beleza? E com a seleção desse plano aqui, eu criei esse sketch e com isso eu fiz uma extrusão aqui para poder fazer o corte embaixo dele, beleza? Então essa é uma das formas aí de executar esse mesmo processo. Eu vou tirar aqui tanto a visibilidade do meu sketch quanto a visibilidade aqui da minha origem, porque qual que é o intuito? Como essa peça ela vai ser impressa dessa forma aqui, ó, colocando essa parte inclinada, encostada na mesa de impressão, de certa forma essa parte interna aqui, ela vai ficar cheio de degraus, tá? Então qual que é o intuito aqui? É a gente nivelar, é a gente colocar essa face paralela, ou seja, com a mesma inclinação, com a inclinação zero, referenciada nessa face de baixo aqui, beleza? Então, professor, mas você não pode fazer simplesmente um corte aqui, igual você fez na parte de baixo? Não daria, porque senão eu ia interferir nesse disco, nessa parede de fora aqui, beleza? Então eu vou estar mostrando uma forma alternativa de realizar esse processo aqui de maneira bem simples. E vocês podem estar utilizando essa mesma metodologia aí no desenvolvimento de outros processos, beleza? O que eu tenho que ter aqui então é o meu elemento. Se você quiser criar aí para poder praticar, você pode praticar, tá? Vai ser muito útil, porque assim, você fazendo o que eu executo aqui, vai ser muito mais fácil para você aprender. É muito importante, tanto nessas aulas aqui que você assiste durante a semana no canal, quanto as aulas que você assiste aos sábados, que acontece às 8 horas da noite. Inclusive, se você não participa dessas aulas, eu recomendo que você participe, porque ali a gente posta desafios, a gente tira dúvidas ao vivo, e essa aula, ela não fica disponível por muito tempo, beleza? Então, logo depois que a gente dá essa aula, ela sai do YouTube e vai direto para o nosso curso completo. Inclusive, se você quiser conhecer o nosso curso completo, quer fazer parte aí dos melhores profissionais de modelagem para impressão 3D do país, você pode clicar abaixo e já colocar o seu nome na lista de espera. Por quê? Assim que a gente abre novas turmas, antes de abrir novas turmas, a gente entra em contato com quem colocou o nome na lista de espera, porque a gente coloca ali um limite de vagas por conta do suporte, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Nesse processo, galera, eu vou ter que fazer alguns cortes nesse meu modelo para que eu consiga executar essa inclinação, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse disco então é cortar essa parte. Então, como eu quero colocar a inclinação apenas nessa parte de dentro aqui, eu vou isolar ela, tá? Como é que eu vou isolar ela? Aqui nessa parte Modify, eu tenho esse perfil Split Body, tá? Ele cria um corte quando eu seleciono um corpo e seleciono uma face, beleza? Então eu vou selecionar aqui em Split Body, vou selecionar o meu corpo, olha só, eu tenho um corpo porque ele está nessa pastinha aqui, Body, beleza? Então existe uma diferença entre Body e componente. Se você não sabe essa diferença, eu vou deixar um link abaixo aqui para você poder assistir e entender de uma vez por todas qual que é essas duas diferenças, tá? Então, selecionando aqui o corpo, eu vou selecionar aqui essa caixinha de baixo e vou selecionar aqui, ó, essa face. Por quê? Clicando em OK, repare que agora eu tenho dois corpos. Então eu tenho aqui, ó, a parte de dentro apenas e eu tenho a parte de fora. Olha só, então ficou separada. Então eu preciso colocar a mesma inclinação dessa parte de baixo aqui, ó, colocando aqui clicando em inspeção e colocando uma seção analítica nessa face aqui, ó, e dando um OK, agora eu consigo visualizar essa peça aqui, ó,
a partir do centro, tá? É como se eu fizesse um corte nela aqui e visualizasse ela por dentro. Então o que eu quero fazer? Eu quero deixar essa inclinação aqui dessa parte de cima igual a essa parte de baixo apenas nessa parte interna, por isso que a gente está fazendo esses cortes, beleza? Então eu vou voltar lá à minha seção analítica, eu vou tirar a seleção dela e agora eu já tenho essas duas partes separadas, só que eu vou ter que isolar essa parte do meio também, beleza? Já já você vai entender por que eu estou fazendo isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o mesmo processo, vou clicar em Split Body, vou selecionar aqui essa face de dentro e vou selecionar aqui esse perfil para que eu consiga fazer um corte, beleza? Vou deixar essa caixinha aqui selecionada e vou dar um OK. Feito isso agora, olha só, eu tenho três corpos. Eu tenho o corpo lá de dentro, olha só, o corpo de fora e esse anel aqui externo, beleza? Então, separando esses dois modelos, eu só vou fazer a modificação nesse arquivo aqui. E agora, eu vou selecionar lá a minha origem, porque eu tenho uma origem no meio da minha peça, tá? E clicando aqui, ó, em Create Sketch, eu vou selecionar o meu corpo. Posso adicionar nessa caixinha que abre aqui, ó, a seleção da aba Slicer, onde eu consigo estar fazendo o corte no meio da peça. E agora, nesse momento, eu consigo puxar uma linha, né, desse perfil a esse perfil aqui, ó, colocando lá um paralelismo nessa linha depois de colocado a ferramenta Project, né? Porque só a partir da ferramenta Project selecionado e da seleção do meu objeto, ou da linha, ou do perfil, eu consigo tomar ela como referência, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, em construção, vou selecionar a linha paralela a essa linha aqui, beleza? E agora eu tenho uma linha paralela à parte de baixo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar esse sketch porque eu quero fazer um corte na minha peça, né? Então eu vou fechar aqui esse sketch de qualquer forma. Se eu quiser colocar aqui algumas restrições, eu posso colocar, mas não vai fazer diferença para mim. O que eu quero agora é finalizar esse sketch, utilizar lá a minha ferramenta extrusão, vou colocar aqui, ó, em simetria, né, onde eu vou fazer a retirada desse material. Quando eu volto lá aos meus dois objetos, repare que agora eu tenho essa inclinação referenciada nessa parte de baixo, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, a seção analítica visível, olha só, colocar aqui a seção analítica visível, eu vou ficar com o mesmo perfil. Isso significa que quando eu encostar essa parte de baixo aqui na mesa de impressão, eu não vou ter problema, tá? Então eu posso juntar esses três elementos aqui com Join e posso dar um OK. Assim eu tenho só uma peça e essa peça aqui, ela tá com aquela mesma modificação. Utilizando esses mesmos recursos que eu acabei de utilizar aqui, você consegue aplicar ele em várias peças diferentes. Por isso que é muito importante que você execute essa peça aí no seu computador para que você não tenha nenhum problema, beleza? Esse daqui foi mais um vídeo do canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de deixar nos comentários o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo. E não esqueça de me seguir também lá no Instagram, @WillonSantosProf, tá? Porque lá eu posto meu dia a dia e dou várias dicas sobre modelagem e impressão 3D. E se você tá nessa área e se você pretende atuar nessa área, vale a pena acompanhar o canal, beleza? Um abraço e até a próxima.